maravilhosa que ela é, o mundo inteiro ama, mas emocionalmente ela já ficou muito mal. Aí o pai passou a ter a tutela dela e transformou a menina numa escrava. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, para a justiça americana tirar a tutela dela e ela poderia ser uma mulher livre novamente, mas a justiça negou. Não se sabe até quando ela vai ser, porque é assim que ela se considera, escravizada, dominada, tendo a vida amarrada pelo próprio pai. Esse é um aspecto da questão, são dois que a gente falou, do Gil e da Britney. Tem um terceiro aspecto que é mais delicado e é mais complicado, quando a filha se sente ameaçada pelo próprio pai, que não convive mais com ela, que ela vive só com a mãe, que a vida toda foi uma batalha das duas, não é? E que agora esse pai quer porque quer uma aproximação e, segundo elas, seria só por dinheiro. Porque hoje Ludmilla é famosa. Ludmilla conquistou uma boa situação financeira pelo talento que ela tem, pela batalha dela, pela projeção que ela conseguiu, e a situação chegou a tal ponto que agora ela está pedindo e já pediu e já conseguiu a medida protetiva. Esse pai não pode se aproximar dela. Também não pode se aproximar da mãe dela. Elas se sentem ameaçadas, elas estão intimidadas, mas nem por isso ficaram sem denunciar e sem tomar uma atitude. Se ele é tudo isso mesmo, a gente não sabe. O que a gente sabe é como elas estão se sentindo em relação a ele. Esse é o único dado objetivo que a gente tem. Essa medida foi tomada, essa medida já está em vigor, e o que a gente pode achar é que é uma situação triste e lamentável e que a gente já viu acontecer com muitas famílias por esse mundo afora, não é? Os detalhes dessa história, quem tem, justamente é o Alessandro Lobianco, lá do Carioca, do A Tarde é Sua, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos daí na mesa, o pessoal de casa. E a gente traz sobre esse caso, Sônia, alguns detalhes que vão mostrar exatamente como que deu uma virada nessa história, quando até então parecia ser uma briga entre a Silvana, mãe da Ludmilla, com o Luiz Antônio, pai da Ludmilla, mas que entra de fato a Ludmilla na história, mostrando que não era, né? Não ficou só numa desavença entre o pai e a mãe, o que até então era narrado pela imprensa aí em tempos recentes, e que de fato a Ludmilla também estava fazendo parte dessa história, como uma das pessoas intimidadas e ameaçadas por esse pai. E a gente vai trazer agora os detalhes, inclusive, a partir de qual momento que a Ludmilla começa a perceber melhor o que estava acontecendo com essa relação de paternidade e resolve tomar essas medidas. Como você falou, Sônia, foi uma medida protetiva que proíbe qualquer tipo de contato por qualquer viés de comunicação e uma aproximação presencial também. O Luiz Antônio da Silva, que é o pai da Ludmilla, já foi intimado pela Justiça, já está ciente dessa decisão aí há cerca de 4 dias, e inclusive a Polícia Militar, alguns grupamentos de batalhões aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro, principalmente ali na região que a Ludmilla mora e também nas proximidades ali onde sempre são vistos onde sempre é visto o pai da Ludmilla, já foram avisados que qualquer sinalização, seja por 190, seja por uma aproximação presencial com base em testemunhas, não tem desenrolo. É para prender o Luiz Antônio da Silva caso ele force novamente essa aproximação. Isso tudo, Sônia, vou dar detalhes agora, é marcado por um histórico extremamente conturbado dentro dessa família. Como eu falei, a princípio o pessoal achava que era mais uma briga entre a mãe da Ludmilla, Silvana Oliveira, e o Luiz Antônio, mas a história agora ganha uma página nova aí nessa situação. Em março, janeiro, fevereiro, em março desse ano, a Suzana registrou um boletim de ocorrência contra o Luiz por ameaça. Que ameaça era ela? Ela alegou nesse boletim que ele estava querendo dinheiro, que elas se sentiam ameaçadas porque ele estava rondando a casa da família em horários inusitados. Inclusive, a gente lembra até aquele episódio, Sônia, que ele foi parar na porta do Projac, na Globo, perguntando para Ludmilla, e ela nem estava lá na ocasião, e a mãe relata nesse boletim que a filha ficou fortemente abalada quando viu que a partir ali da região, ali perto da casa, ele também estava buscando locais de trabalho, prejudicando a imagem
como eu acabo de narrar, que foi parar lá na porta da Globo. Sim. E ali ela diz que a filha começou já a perceber que ele só queria dinheiro, que ele não estava querendo nenhuma aproximação ali para receber amor da filha, era sempre uma relação pautada de interesse, mas como ela começa a perceber isso, Sônia? Na época, muita gente escutou a versão do Luiz Antônio falando que o que acontecia, na verdade, é que a mãe estava tentando proibi-lo de ver a filha, né? De ver a Ludmilla. Na época, a Silvana até falou, olha, essa história não vai se sustentar com o passar do tempo, porque nem que eu quisesse eu proibiria a Ludmilla de ver o pai, porque a Ludmilla já é uma mulher de 26 anos, né? Claro. Ela não é uma criança que eu posso cortar relações e impedir. Inclusive, ela já tentou uma reconciliação com o pai e hoje ela começa a ver com os próprios olhos que a história não é bem assim. E, de fato, eu vou contar agora que essa decisão partiu da própria Ludmilla. Como isso começa desde o início, rapidamente um resumo pessoal de casa entender, Sônia. Vamos lá. Quando o Luiz, ele ficou preso 16 anos, ficou preso aí por diversas acusações de roubo, não só acusações, condenações, né? Ficou aí 16 anos preso. Nos últimos 2 anos, ele deixou a prisão, terminou de cumprir a pena ali que lhe cabia e saiu do presídio. Ele foi preso, Sônia, quando a Ludmilla ainda tinha 1 mês e 13 dias de vida. E naquela época, a Silvana ainda levava a Ludmilla para ver o pai. Ela era muito novinha, então era mais para o pai ali ver a filha e tal. Mas quando faltavam 4 meses para a soltura dele, eles resolveram ali terminar o casamento. Deu 4 meses, ele sai do presídio e depois ainda é preso outras 7 vezes. Nesse último período de prisão dele, ele escreveu uma carta para Ludmilla, falando que sentia muita falta da presença dela, que havia cometido muitos erros, mas que contava aí com a ajuda dela, inclusive financeira e emocional, para restabelecer o laço ali com a filha, que ele sempre teria amado e sentido falta. Naquela ocasião, a Ludmilla, claro, como qualquer filha, ficou solidária ao pai. Ela chegou a gastar 33 mil com um advogado. Ele ainda, Sônia, tinha 7 anos de pena para cumprir. Nossa. E com um bom trabalho de um bom advogado que ela arrumou para ele na época, ela até conseguiu a soltura dele antes de que ele cumprisse esse restante de pena de 7 anos. E, de fato, a Ludmilla, essa versão não se sustenta, que depois, posteriormente, ele foi falar que ela teria abandonado ele, que não estaria dando atenção, porque quando ele deixa a prisão, a Ludmilla compra uma casa para ele, a Ludmilla entregou 7 mil reais, 7 mil reais em dinheiro na mão dele. Não só isso, ela pagou uma que a gente pode chamar de uma mesada, R$ 1.800 por mês, e além disso ainda arrumou um emprego para ele, deu uma moto, quer dizer, tem casa, transporte, emprego, e mesmo assim uma renda fixa que eu estou te proporcionando. Mas acontece que ele vendeu a casa, ele tem um problema que a família narrou. Eu conversei com algumas pessoas hoje que é um problema de vício, ele é viciado em jogo, então todos esses 1.800 mensais que a Ludmilla pagava, ele sempre pedia mais, e Ludmilla perguntava, mas e os 1.800 que eu te dou? Ah, acabei gastando com despesa aqui e tal, e os 7 mil que eu te dei para você investir em alguma coisa além do trabalho? O trabalho ele acabou perdendo também, foi demitido, aquele dinheiro todo ele também gastou. Então a Ludmilla começou a perceber, poxa, tô dando um dinheiro que nunca é suficiente. Até a casa que a gente deu, ele vendeu. E ali a Silvana, claro, que sempre tentava separar essa questão conjugal da relação da filha com o pai, ela começou a ver que, de fato, a filha, porque a Silvana é muito ativa na vida profissional da Ludmilla. Sim. Ela começou a ver, olha, você está gastando um dinheiro que se fosse para ser necessário, que se fosse para ajudar, já teria ajudado, mas ele continua pedindo coisa, né? Então ela começou a alertar no sentido, olha, você está educando errado o seu pai, você está tratando seu pai de uma forma que ele sempre vai continuar pedindo. A Ludmilla, num primeiro momento, falou, poxa, mãe, vou continuar ajudando, até tentou dar outra casa para ele. A Silvana até relata que ele ganhava ela no cansaço, né? Sensibilizava ela pelo lado emocional e tal, mas até que a Ludmilla
principalmente nos últimos meses, Sônia, começou a perceber que realmente eram mais pedidos do que gratidão. Era mais necessidade do que um conforto com o que a Ludmilla já estava proporcionando para ele dentro do que ela conseguia possibilitar com todo o amor e ainda todo esse trauma afetivo que ela sempre teve ali dentro dessa relação. Até que a Ludmilla cansou, Sônia. Ela falou, poxa, tô dando mesada, tô dando dinheiro, tô dando casa, nunca é suficiente, tá sempre pedindo mais. Ela se sentiu um pouquinho usada, na verdade um pouquinho não, bastante usada, e resolveu escutar um pouco a mãe no sentido que corta essa mordomia toda e vamos ver se tem esse amor todo por você, né? E a Ludmilla resolveu cortar mesmo. No início não foi cortar relações, foi de fato cortar essa mesada de 1.800, foi cortar essas regalias até para testar ali e ver as intenções do pai. E é aí, Sônia, que começa as ameaças. Que tipo de ameaça? Olha, se isso continuar assim, eu vou na imprensa para falar que você não me ajuda, que eu estou em depressão, que eu não consigo emprego porque eu sou um ex-presidiário e você não está nem aí para mim e tal. A Ludmilla não deu bola, se manteve firme em relação a essas ameaças e, de fato, começou a pipocar uma fala dele para tal veículo, uma fala do advogado dele para outro veículo, falando, olha, a única coisa que eu quero é ver minha filha, mas ela está me negando esse direito, estou me sentindo abandonado. E a Ludmilla, Sônia, teria sentido que ali a ameaça foi configurada, né? Ameacei, não fez o que eu quis e, de fato, foi para a imprensa. E ela ficou muito magoada porque ela já tinha feito de tudo por ele e aí depois ele aparece falando que estava sendo abandonado, em depressão por causa dela. Então essa foi a gota d'água para ela não querer nem mais contato. Essa atitude, é isso? Isso, para não querer mais contato. Falar, olha, poxa, te ajudei. Você agora ainda está falando que os teus problemas são por minha causa, também não fale mais comigo. E aí voltou aquele problema de antigamente. Voltou a rondar a casa, voltou a procurar em ambiente de trabalho, voltou a ameaçar que levaria o caso para a imprensa novamente, até que a Ludmilla falou, olha, não vou ser uma mulher de ceder às chantagens, estou percebendo que tudo que minha mãe falava de fato aconteceu, foi numa delegacia, pediu uma medida protetiva, explicitou na medida todo esse histórico aqui que eu acabei de contar e a medida aí foi deferida. Como você falou, Sônia, é triste, né? Mas foi o jeito que ela encontrou para ter uma paz emocional e profissional. Não sei se tem uma paz ainda, né? Porque se você vive com medo, muito complicada essa história, mas agora acho que não resta mais nenhuma dúvida para o público o porquê dessa medida protetiva, né? De se sentir ameaçada pelo próprio pai. Valeu, Lobianco. Redes sociais, por favor. Estou no Twitter, na @AlessandroLB e no Instagram, no Alessandro Lobianco. Gente, obrigado. Qualquer coisa é só chamar, hein? E agora vamos falar de um assunto que o